Que surpresa para mim, né? Que o Senhor me concede o privilégio, a graça de estar com vocês novamente. Não fazia parte dos meus planos agora. E que bom que é o Senhor que faz a nossa agenda, né? A gente precisa depender do Senhor a cada dia. Estou acompanhando o irmão Dino, que está uns 2 meses viajando. Tem 1 mês agora que ele fez, vai até o dia 19 desse mês. Eu estou cooperando com ele lá na região de São Paulo e em outros estados. E é muito bom poder estar de novo aqui, rever vários dos irmãos que já conhecemos há alguns anos. E minha esposa manda saudações, os irmãos de Montemor, do Rio e de vários lugares por onde temos passado. Estão orando pelo nosso tempo nessas viagens e pediram para enviar saudações aos irmãos aonde passarmos. Se os irmãos se lembram, eu estive aqui a última vez em setembro de 2014. E naquele período o Senhor colocou no meu coração de compartilhar sobre costurando as redes, ou o encargo do apóstolo João para os últimos tempos. Compartilhamos a primeira epístola de João, um pouco de João, do Evangelho de João, mas o encargo foi exatamente o que o Senhor queria nos ensinar, como caminharmos com Ele, como servir o Senhor nos últimos dias, porque assim foi com João. João viveu o final do 1º século, quando todos os seus companheiros, os primeiros apóstolos, já haviam morrido e só restou João. João também estava no final de carreira e ele tinha agora essa incumbência, esse encargo do Senhor de escrever suas últimas palavras para aquele remanescente, aqueles irmãos que deveriam prosseguir. E nós encontramos, para nossa surpresa, que as últimas palavras de João foram palavras tão simples e procurando tocar especialmente na essência do que o Evangelho é, do que o Evangelho traz e propõe para nós, do que o Senhor espera para o seu povo nos últimos dias. Talvez se fôssemos nós que fôssemos escrever as últimas palavras, os últimos momentos, sabendo que a partir, e muitos dos irmãos iam ficar, faríamos um testamento grande, talvez um método, um manual e uma série de sentenças de como os irmãos deveriam observar muitas coisas, em como praticar muitas coisas. João não fez assim. E quando a gente olha, especialmente a primeira carta de João, tem algo tão impactante, que João fala que sabia que já era a última hora, e como eles ouviram que o anticristo viria, e o anticristo já estava entre eles, o espírito do anticristo, muitos haviam se tornado anticristo. E o pior é que aqueles que haviam se tornado anticristo, de alguma maneira, eram também pessoas e servos que cooperaram e andaram com os apóstolos, com aquele colégio de apóstolos no 1º século. E agora João vai partir. Ele chama os irmãos que vão ficar de filhinhos, mostrando que a característica daqueles que vão sobreviver de maneira saudável no primeiro século, lá do final do 1º século, e agora para nós que estamos no final dos tempos, é que nós deveremos ter esse espírito de filhinhos, não de grandeza, mas de pessoas totalmente dependentes do Senhor. Como vamos sobreviver? Fico imaginando os irmãos no final do 1º século. Já partiu Paulo, já partiu Pedro, Tiago, todos eles já partiram. E agora ficou João. E João também está partindo. E João fala que vem o anticristo. E João fala que alguns se tornaram anticristo. Fala dos falsos profetas. Havia perseguição. E aquela paternidade de João, que ele exercia de maneira tão expressiva, tão amorosa com os irmãos, João partiria. E João deixa ali alguns princípios da parte do Senhor, e um deles foi a unção que eles haviam recebido, que eles deveriam permanecer no Senhor, na dependência dessa unção, que ainda que João não estaria, mas a unção do Senhor guiaria aqueles irmãos até o fim.
Devemos nos lembrar que eu compartilhei também especialmente o primeiro século, do meu ponto de vista, ocorreram 3 gerações e 3 níveis de oposições no primeiro século. A primeira geração foi aquela do início do livro de Atos, até o período de Paulo, quando a oposição maior era religiosa. O judaísmo perseguia os irmãos e Paulo era um deles. Graças a Deus, Paulo foi capturado pelo Senhor, se tornou um homem de Deus, mas agora ele também passou a ser perseguido pela religião. Então era uma perseguição religiosa. Mas já no final da carreira de Paulo, nós encontramos um outro nível de perseguição, ou de oposição, uma oposição política. Então, além da religião, constatamos também uma oposição política. Foi quando Nero decapitou Paulo, e antes disso ele estava preso pelo Império Romano. O Império Romano perseguiu muito dos irmãos. Lembramos que o Senhor profetizou a destruição de Jerusalém, aquele templo que representava a sede do judaísmo antigo. O povo do Senhor teve um grande problema chamado fixação. Eles se tornaram tão fixados, tão centrados no templo, também na lei e também em Moisés, que quando o Senhor veio na sua primeira vinda, achou essa religião nesse tripé de templo, templo, Moisés e a lei, que eles não perceberam que o verdadeiro templo era o Senhor. Eles não perceberam que o fim da lei era Cristo. E eles não perceberam que Moisés era um tipo do verdadeiro Messias, do verdadeiro enviado. Então o Senhor profetizou que Jerusalém seria destruída, aquele templo seria destruído. E isso aconteceu no ano 70. O Senhor permitiu tudo aquilo ser destruído para eles perderem a fixação nessas coisas. E mesmo como povo judeu, eles precisavam aprender a voltar para o Senhor. Aqueles que ouviram as profecias, que eles se tivessem no monte ou sobre a casa, eles não deveriam voltar à cidade ou entrar na casa. Aqueles que ouviram a profecia do Senhor, eles realmente foram espalhados por muitos lugares, eles fugiram. Mas aqueles que não ouviram a profecia do Senhor, ou que não guardaram as palavras do Senhor, muitos foram martirizados. Nesse período houve uma dispersão muito grande por todos os lugares. Era uma perseguição forte do Império Romano. O Senhor realmente queria o seu povo em realidade espiritual. Quando a religião, ou quando aquilo que é do Senhor, se torna uma religião, Deus então permite a destruição para eles voltarem à realidade. Foi assim no Velho Testamento. Antes do cativeiro de Babilônia, o povo desobedeceu o Senhor de maneira tão grande. E mesmo quando Jeremias profetizava que viria uma grande perseguição, que Babilônia invadiria Jerusalém, eles não acreditavam e eles gritavam, clamavam, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles não acreditavam que o Senhor poderia permitir uma perseguição para destruir aquilo que era uma imitação, para eles voltarem à realidade espiritual. E isso aconteceu, o povo foi levado cativo por Nabucodonosor. Até o tempo da restauração lá por Esdras, Ageu, Zacarias, Neemias, que os irmãos conhecem. Então, a segunda geração do primeiro século foi esse período onde houve uma oposição política. E então Paulo morreu. Mas no final do primeiro século, onde permaneceu aquela terceira geração de novos cristãos, e João, graças ao Senhor, permaneceu até o fim com seus quase cerca de 100 anos. Ali constatamos um novo estilo de oposição mais sutil, que já não era tão religiosa e nem política. João fala daqueles que viveram entre os irmãos, e eles passaram a andar no espírito do anticristo. Eram obreiros, mas se tornaram falsos obreiros. Agora você imagine chegar no final do primeiro século, além de um contexto de perseguição religiosa, porque isso continuou, talvez não tanto pelo judaísmo, mas pelo gnosticismo e outros níveis de oposição, também oposição política, ela nunca deixou de existir. E agora, além dessa oposição religiosa e política que eram externas à igreja, o nível mais tenaz, o nível mais sutil, mais devastador,
foi quando dentro do próprio seio da igreja ocorreram desvios espirituais e surgiram então falsos obreiros que transitavam no meio dos irmãos, e João agora está indo embora e os irmãos vão ficar no meio desse contexto de conflitos. Irmãos, nós temos uma tendência de fixação. Nós temos a tendência de buscar segurança aqui na terra em qualquer coisa que não seja o Senhor. O Senhor nos deu ministérios, dons, nos deu tantas coisas. Mas devemos ter o cuidado para que essas coisas não tomem lugar do Senhor. A gente lembra da igreja em Corinto, que embora o Senhor deu todo o conhecimento, sabedoria, palavra, apóstolos, ministérios distintos, e eles passaram a se fixar nessas coisas, ao ponto de terem preferências ministeriais, e eles se dividiram, um dizendo ser de Paulo, outro de Apolo, e etc. Eles perderam aquele chamamento essencial para a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por isso se tornou uma igreja em decadência. Quando nós chegamos no final do primeiro século, encontramos esse senso de que quase um abandono. Quando os apóstolos estão morrendo, ainda que eles não quiseram se sobrepor aos irmãos e nem serem fixação ou centralidade dos irmãos, mas é inegável que havia uma paternidade espiritual, um ministério sólido que o Senhor deu para suprir os santos. É inegável que Ele colocou pastores no sentido ministerial para conduzir o rebanho. Mas nós encontramos que quando esses irmãos estão partindo, a igreja se sentia como órfã. E o Senhor queria atrair a atenção deles totalmente para eles, para o Senhor. O livro de Hebreus veio exatamente depois da destruição, um pouco antes da destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém. E o Espírito Santo estava preparando os irmãos. O capítulo 3 de Hebreus diz que aqueles que receberam o chamamento celestial, eles deveriam atentar diligentemente para o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam sem apóstolo. Ainda que os apóstolos estavam morrendo, o Senhor está falando, eu sou o apóstolo no meio de vocês. E que se houvesse apóstolos enviados entre eles, outros apóstolos, a missão desses apóstolos era não atrapalhar o apóstolo. Porque corremos o risco de não ver o Senhor, mesmo entre os ministérios, e nos fixarmos em ministérios. Então houve aquela devastação. Lá no ano 70, todo aquele povo do Senhor foi espalhado por muitas terras. A gente lembra que o Senhor falou aos discípulos, os primeiros discípulos, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. Então eles seriam testemunhas do Senhor, não apenas em Jerusalém e Judeia, mas também em Samaria, até os confins da terra. Eles não deveriam ir sem o poder do Espírito Santo. Por isso eles deveriam esperar. Como nós precisamos depender do poder do Espírito Santo. Porque sem o poder do Espírito Santo, nada, absolutamente nada poderemos fazer. Mas uma vez que o Espírito Santo veio, o Senhor usou eles, os apóstolos, de forma tão forte em Jerusalém. Eles ainda permaneceram em Jerusalém. Então o Senhor permitiu uma perseguição muito forte, logo no início da história da igreja. Os irmãos lembram que Estevão foi martirizado. E eles foram espalhados por muitos lugares, exceto os apóstolos. Depois Pedro passou a transitar, a viajar, estar em outras cidades. Mas a tendência humana é ficar fixada num lugar, estabilizada num lugar. Queremos proteção, queremos comodidade. E nós que gostamos de ouvir aqueles irmãos que o Senhor colocou entre nós. Só que o Senhor permitiu algumas coisas, perseguição, logo no início da história da igreja, e depois a destruição do templo, para uma devastação, não apenas no sentido da igreja como testemunho do Senhor, mas também da comunidade judaica, também do povo judeu daquela época que estava fixado no templo em Jerusalém. Então eles foram espalhados por muitos lugares. Agora eles não dependeriam de um lugar só, e nem mesmo dependeriam de estar sendo assistido por aqueles primeiros obreiros entre eles. Eles precisaram depender totalmente do ministério do Espírito Santo
e eles mesmos serem aqueles que se tornariam mensageiros do Senhor. Irmãos e irmãs, não no sentido apostólico, mas no sentido de ser testemunho do Senhor. Ah, irmãos, o Senhor não permitiu eles ficarem muito tempo em Jerusalém. E então chegamos ao final do primeiro século. Lá está indo embora o apóstolo João. Eu fico imaginando, eu particularmente, puxa, e agora? Além de João ir embora, ele ainda fala que viria o anticristo. Alguns se tornaram anticristo. Haveriam heresias, os hereges, e haveriam tantos problemas. Eles precisavam realmente depender do Senhor. Oh, irmãos, João foi embora, mas a unção do Espírito Santo ficou. Graças a Deus por isso, que o Senhor nunca abandona nem desampara os seus filhos. E nós devemos nos sentir assim, amados por Deus, cuidados por Deus, mas nós devemos desejar muito mais do nosso Senhor. Devemos ter o cuidado com as fixações, devemos ter cuidado com a comodidade. É tão cômodo os dias que nós estamos vivendo hoje. Mas há irmãos sendo perseguidos em muitos lugares, sendo decapitados em vários lugares. Há perseguição em muitos lugares. Nós não temos noção do que é perseguição, porque nós vivemos num país pacificador, um país hospitaleiro, um país onde impera ainda a liberdade religiosa, a democracia. Nós não temos noção do que é isso. Mas certa vez uma irmã da China dizendo que ela preferia ficar na China no meio da perseguição, porque lá eles aprenderam a orar, eles aprenderam a conhecer o Senhor, eles aprenderam a repartir o pão, eles de fato tinham poder, eles de fato conheciam a revelação do Senhor viva, como eles dependiam do Senhor. E essa irmã esteve num país ocidental, e ela entendeu que isso sim era um instrumento mais perigoso para a igreja. Um tempo de comodidade. Um tempo onde nós quase não dependemos do Senhor. Nós oramos muito pouco, não porque falta tempo. Nós oramos pouco porque não dependemos de Deus. Essa irmã preferiu voltar do que viver no país do Ocidente num período de tranquilidade. Porque ela temia que a prosperidade e um tempo de tranquilidade roubasse o seu amor pelo Senhor. Oh, irmãos, nós vivemos aqueles dias quando o Senhor falou sobre o final dos tempos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo difícil, como disse Paulo, onde os homens se amariam a si mesmos. Entre as cartas de João, nós temos duas cartas bem pequenas, 2 João e 3 João. Da outra vez falamos um pouco de 1 João. Vamos olhar um pouco, terceira carta de João. É uma carta com menos de 300 palavras no grego. E mais uma vez eu fico surpreendido com a atitude de João em ter podido falar tantas coisas, mas João se detém em coisas tão simples, mas ao mesmo tempo são coisas profundas e essenciais. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, para entender o que o Espírito quer falar conosco nesses dias. Usa de misericórdia conosco, Senhor. Usa de compaixão conosco. Nós anelamos por um avivamento da Tua palavra, de céus abertos, aonde a presença do Senhor seja tão abundante como no início. Ganhe o nosso coração e nos ajude a entender o coração do Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus,
Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúdam os amigos, nome por nome. Aqui está João com seus cerca de 100 anos, aproximadamente. E João escreve a um amigo. João escreve a uma pessoa. Esse é o espírito de João. João foi aquele que reclinou ao peito do seu Senhor. João também se tornou amigo do seu Senhor. E a comunhão que João desenvolveu com o seu Senhor Jesus Cristo era uma comunhão na base de uma amizade, de um relacionamento divino. Aquela comunhão que o Pai tinha com o Filho, João experimentou essa comunhão. Quando ele começa a escrever a sua primeira epístola, ele fala aquilo que vimos e ouvimos, aquilo que nossas mãos contemplaram a respeito do verbo da vida. Ele fala daquilo que ele tocou lá no princípio. Ele procura chamar os irmãos a voltarem ao que era desde o princípio. Também quando começa a escrever o seu evangelho, ele começa com o princípio. No princípio era o verbo. Então mesmo a sua primeira epístola, o evangelho, a maneira de corrigir os desvios que João estava enfrentando no primeiro século, no final do primeiro século, era trazer os irmãos à essência da comunhão do Pai com seu Filho. Trazer os irmãos de volta ao que era desde o princípio. Amados, nós temos tendência de nos desviar de coisas simples e nos desviar das coisas essenciais que Deus deixou a nós desde o princípio. E o princípio ali é o verbo de Deus. E o que o verbo de Deus veio trazer à terra, especialmente, é a comunhão do Pai com Ele no Espírito Santo. Muito interessante que João, apenas ele, apresenta a palavra Pai no seu evangelho, nas cartas e no Apocalipse, cerca de 100 vezes. Você imagina isso? Esse era o encargo de João, de trazer os irmãos, de procurar trazer os irmãos para essa base da paternidade de Deus. Deus é amor. Ainda que vemos a igreja como corpo, como exército, como edifício, como casa, a igreja também é família. E por ser família, ela expressa a paternidade de Deus. E o que o Senhor espera de nós como seu povo é essa comunhão de família, onde Ele é o nosso Pai. Não somos apenas guerreiros, não somos apenas pedras vivas na casa do Senhor, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus devemos cultivar o amor do Senhor uns pelos outros. Alguns aspectos das Escrituras, mesmo em relação à edificação, tem a ver com o aspecto de dentro da casa para fora. Muitas das cartas de Paulo e dos demais apóstolos lidam com as coisas fora da casa também, e não apenas dentro da casa. Você se lembra do tabernáculo? Que tinha o Santo dos Santos, o lugar santo e o átrio exterior. Nas Escrituras parece que encontramos esses compartimentos algumas vezes. O Evangelho de Marcos parece que é o átrio exterior. Muito barulho, expulsão de demônios, cura, multidão.
Mesmo em Mateus e Lucas achamos isso. Mas quando você encontra João, João está sempre no Santo dos Santos. E ele está querendo tirar a gente da periferia e nos levar para essa vida mais central da comunhão do Pai com seu Filho, e agora essa comunhão que chegou também até nós. Então, irmãos, quando João começa a escrever no final do primeiro século, ele não se auto-identifica como apóstolo, ainda que ele era um apóstolo, mas ele faz questão de se identificar como um ancião. O que os irmãos precisavam num período de oposição, de perseguição, de frieza espiritual, de tanto abandono da fé, de tanta crise, era um ancião mais velho. Quando você pega ele escrevendo ao Apocalipse, vamos ver o capítulo 1, verso 9. Apocalipse 1, 9. Ele diz assim: eu, João, irmão vosso, presta atenção nisso, irmãos, e companheiro na tribulação. João não estava fora dos irmãos e às vezes dava uma palavra a eles. Não, João transitava, vivia, se hospedava, comia, abraçava, chorava, passeava com os irmãos. E ele diz: eu, João, eu sou irmão, antes de ser um obreiro, antes de ser um ministro, antes de ser um mensageiro, eu sou um irmão. Nesse tempo que nós estamos vivendo, precisamos ter muito cuidado, porque às vezes passamos a nos parecer com várias coisas e deixamos de nos parecer mais como irmãos. Uma vez eu estava numa reunião de obreiros, que fui convidado, e aí estavam se tratando várias coisas, e uma coisa demorou muito tempo, e era sobre uma questão entre irmãos, simples. Depois de muito tempo os irmãos me perguntaram: Gerson, o que te parece? Eu falei: olha, querem ouvir o que eu quero falar, o que eu tenho a falar? Sim, claro. Então tá bom. Eu falei: o grande problema aqui é que vocês esqueceram que somos irmãos, e vocês estão lidando isso aqui apenas como obreiros. Tem que ter cuidado para não ser profissional e deixar a essência de que somos filhos de Deus. Como filho de Deus, ninguém tem que mexer com isso aqui, porque isso aqui é a estatura dos irmãos que eles alcançaram. Vamos ficar em Romanos 14. Um crê que tudo pode comer, quem é fraco come legumes. Claro que quem comia legumes se achava muito forte, né? Ele guardava a lei. Um faz separação entre dias e dias, outro julga igual todos os dias. E Paulo orienta que aquele que come não despreze quem não come, e vice-versa, que todos nós devemos fazer isso para o Senhor. Quem és tu que julga o servo alheio? Então, irmãos, muitas vezes nós esquecemos que somos irmãos. E esse capítulo 14 de Romanos, ele é tão maravilhoso, porque embora Paulo pudesse falar assim: olha, não precisa guardar o sábado, porque sábado é Cristo. Aquilo era só uma figura. Paulo não fez isso. Eu imagino que se Paulo tivesse falado isso, os irmãos que guardavam o sábado poderiam deixar de guardar o sábado, mas no lugar de ter descanso ficariam mais perturbados ainda, porque eles não deixariam de guardar o sábado por revelação de que Cristo é o sábado, mas sim porque Paulo falou, ou havia falado. Então você vê que várias coisas Paulo não falou como fazer, ele não deu um manual para os irmãos. Assim como João aqui, na sua primeira carta, não deixou um manual, ele diz que a unção nos ensinaria. Então Paulo está respeitando essa transição cultural, que vieram irmãos, um contexto cultural, vieram irmãos entre os gentios e outros dos judeus, e havia crise de cultura entre eles, e Paulo também está respeitando a estatura espiritual. Às vezes queremos que as crianças se comportem como os adultos, ao contrário de que muitas vezes são os adultos que têm que ser humildes e se fazer criança, muitas das vezes, para ganhar as crianças. E que coisa boa, os irmãos que são mais velhos, me permite um gracejo entre aspas, eu tenho observado que quando os netos chegam para os irmãos mais velhos, eles voltam a ser crianças. E que coisa boa, porque isso é um consolo para os mais velhos, renova suas forças, o seu amor.
Às vezes encontro os mais velhos, os vovôs, brincando de cavalo, e eles são os cavalinhos que os netos sobem em cima. Que coisa boa! Mas às vezes quando os netos não chegam, a tendência dos mais velhos é ficar muito iracundo, sisudo, duros. É difícil as crianças ficar perto dos mais velhos. E é difícil os mais velhos suportar as crianças não são fáceis, nós sabemos disso. Mas quando chegam os netos, pronto. Temos a festa, porque os que às vezes vão ser mais bagunceiros e dar trabalho já não são as crianças, são os avós que se tornam mais criança do que as crianças. E às vezes quem acaba estragando as crianças são os avós, né? A mãe e o pai chegam: ô pai, quando a gente era pequeno o senhor descia a vara na gente. Agora com os netos aqui eles desobedecem, o senhor vai junto, até o senhor estimula, né? Mas coloca isso no contexto da igreja, irmãos. É só uma aplicação. Os mais velhos precisam voltar a aprender a ter um coração de criança, quando nós nos lembramos que a igreja é uma família. Isso não é perder maturidade, isso é expressar maturidade. Aquele que é maduro aprende do Senhor a transitar em qualquer ambiente e com qualquer nível de espiritualidade e de contexto cultural. Um escritor chamado Antônio Gilberto, inclusive das Assembleias de Deus, ele diz que quanto mais profunda for a nossa comunhão, mais humilde nós seremos. Que os galhos mais carregados de frutos são aqueles que mais se abaixam. Você pega um galho sem fruto, ele está cada vez subindo. Mas se ele estiver carregado de frutos, seja de manga ou de qualquer outro fruto, o peso do fruto vai trazendo ele para baixo, ele se torna acessível. Nós queremos estar lá em cima, nos tornamos inacessíveis. Isso só mostra o nosso orgulho e inchaço. O conhecimento de fato incha, o amor edifica, e como disse Pember, a menos que haja piedade, o conhecimento vai nos levar ao inchaço. Nós precisamos orar ao Senhor, rogar ao Senhor, que o fruto seja Cristo em nós. E isso se expressa pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, pelo discernimento. Então, quando João está no meio dos irmãos, sabe como João chama os irmãos? Filhinhos. O que isso mostra para nós, irmãos? Um coração de um pai amadurecido. E ele mostra para nós: nunca deixe de se sentir um filhinho. Mesmo aos obreiros, nunca esqueça que são ovelhas, para não deixarem de ser apacentados e cuidados uns pelos outros. Então João fala: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ô irmãos, nós temos tantos irmãos em tribulação nesses dias. E eu não me refiro a irmãos muito longe. Às vezes são irmãos que estão do nosso lado e nós não percebemos, a menos que cultivarmos esse coração de família. Quando aquele jovem rico ficou triste que o Senhor falou que ele deveria vender tudo e dar aos pobres, ele foi embora. Os discípulos perguntaram ao Senhor: e nós que deixamos tudo para te seguir? Ele falou: olha, vocês vão ganhar 100 vezes mais nesta vida. Os irmãos lembram que Jesus falou? Casas, mães, irmãos, irmãs, com tribulação. Lembram disso? E a vida eterna no porvir. Mas ele disse que aquele que deixou tudo por amor ao Senhor e ao Evangelho, ele ia ganhar 100 vezes mais em casa. Antes ele tinha uma casa. Quantas casas agora ele deveria ter? Ele passaria a ter, se de fato a igreja viveu o que o Senhor falou. 100 casas. Isso mostra que a casa dos irmãos se tornaria a casa desse novo convertido, ou dessa pessoa que está chegando. Se antes ele tinha uma mãe, ele vai passar a ter 100. Se antes ele tinha um pai, vai passar a ter cerca de 100 pais, de muitos irmãos. O Senhor não prometeu que ele ganharia uma grande congregação? Não. Um local muito bem arrumado? Também não. Ele prometeu que teria uma família cheia de amor. Essa sociedade que está sendo tão bombardeada, e a moralidade está chegando ao nível mais baixo de degradação, a família está sendo destroçada. Muitas pessoas, quando recebem o Evangelho,
Elas têm traumas profundos em relação à paternidade, à família. Algumas perderam pai, mãe, tanto pelo divórcio, traição, filhos que se foram embora. Quanto coração sofrido em relação às pessoas que chegam. Oh, irmãos, o que o Senhor espera revelar para essas pessoas é o seu amor, através da igreja, que seria a nova família dessas pessoas que creem no Evangelho. A igreja no primeiro século tinha essa vida de amor e de compaixão pelas pessoas. Então o Senhor fala que eles teriam 100 vezes mais em casas, mãe, irmãos e irmãs. Vocês percebem isso? Que é sobre isso que João está falando no primeiro século. Que é possível que a igreja se torne uma outra coisa. Que a gente venha se tornar engessado com tanta organização, com tantas coisas. E venhamos perder o que é essencial. E as cartas de João são tão simples e tão profundas, porque ela fala de uma profundidade com simplicidade. João apresenta uma espiritualidade com humanidade, que desce ao nível mais baixo e permeia todos os porões do coração humano, da crise humana, das adversidades humanas, das complexidades que as pessoas vivem, e tem resposta. Só que essa resposta não é simplesmente teológica e doutrinária. Ainda que João era um homem da palavra, mas às vezes essa resposta é um abraço, é um consolo. Às vezes essa resposta é você receber uma pessoa na sua casa e servir um almoço, lavar os seus pés e ouvir ela durante o tempo. Essa resposta às vezes é cuidar das pessoas, amar as pessoas. É muito mais um gesto, muito mais uma atitude. Às vezes, irmãos, a nossa maior mensagem não é a que sai dos nossos lábios, mas é o estilo de vida que nós devemos viver, encarnando o amor do Senhor na nossa própria vida. Então você pode perceber, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. A espiritualidade só é real se você se torna um irmão e uma irmã dos seus irmãos, e você passa a compartilhar a sua tribulação e a sua dor. Você tem se importado com as pessoas ao seu redor? Alguém falou hoje aqui, né? Tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Quantos motivos Jesus teve para deixar os seus? Muitos. Mas ele tomou a cruz, os amou até o fim, e ainda Judas, que era um traidor e ladrão, Jesus amou Judas até o fim. Nunca pediu para Judas se retirar de perto dele, porque ele falou: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum deles se perderam, a não ser Judas, o filho da perdição. Mas não foi ele que se afastou de Judas, não foi ele também que criou meios para Judas se afastar. Pelo contrário, quando Judas foi trazer os soldados até ele ali no Getsêmani, ele vira para Judas e fala: amigo, a que vieste? O mesmo amor que Jesus demonstrou a Pedro, João, Tiago e aos demais, ele também demonstrou a Judas. Seu coração não era exclusivista, ele não fazia acepção de pessoa. Ele amou a todos eles igualmente, e a todos tiveram oportunidade de conhecer o Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes tem uma espiritualidade que não é tão humana. Quase temos que virar extraterrestre para praticar ela. Mas, irmãos, quanto mais espirituais formos, mais humildes, mais simples, mais acessíveis, mais compaixão, misericórdia, perdão e tempo de qualidade com as pessoas, menos superficialidade. As coisas passam a fazer sentido só na comunhão. Fora da comunhão, nada mais faz sentido. É um amor na verdade, não é um amor leviano com libertinagem, mas é um amor que acolhe o pecador, que se importa com a ferida, que se importa ajudar o outro na fraqueza. Então João fala: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Eu tenho viajado um pouco, mas eu tenho encontrado pessoas no meio da multidão e estão solitárias. É como se estivessem no deserto sozinhas.
suicidou uma jovem em São Paulo, pulou acho que do 5º ou 6º andar, uma jovem com menos de 18 anos. Porque ela passava profundas crises e era filha de um líder, de um presbítero na igreja, num contexto que os irmãos viviam. E a exigência, às vezes, de espiritualidade na família era tão grande. Essa jovem sofria um pouco de esquizofrenia ou bipolaridade e um dia ela se suicidou. Você pode imaginar isso? Os irmãos amavam a mensagem daquele pregador, mas não amavam a família dele. Amavam, desculpa a expressão, o pastor. Mas ele tem os seus filhos que são queridos, mas nunca tiveram de fato um tempo de qualidade com seus filhos. Nós somos assim, irmãos. Nós não amamos as pessoas às vezes. Nós amamos os dons que ela tem. Nós amamos o que elas podem nos oferecer. Nós gostamos de nos envolver com as pessoas que nos fazem bem. Nós somos bons Jacós, até o Senhor nos transformar em Israel. Quase sempre a família dos obreiros são as mais massacradas e solitárias. Nós precisamos considerar essas coisas. Antigamente, quando Jesus enviou os discípulos, em Mateus capítulo 10, de 2 em 2, ele falou uma coisa bem interessante. Vocês não vão na terra dos gentios, mas procuram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel? Sim, são ovelhas, mas elas estão perdidas. Capítulo 9, 35, havia aquela multidão seguindo o Senhor, e o Senhor se volta para elas e se compadeceu, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Vocês se lembram disso? O sumo pastor está no meio daquela multidão, e diz que elas eram como ovelhas que não têm pastor, porque o pastor não consegue apacentar uma multidão no sentido restrito da palavra apacentamento. Ele consegue liderar uma multidão, mas apacentar chamando pelo nome, como ele fala em João 10, não consegue. E o Senhor falou, a seara é tão grande, são poucos trabalhadores, orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores à sua seara. Mas você percebe que tem que tem uma multidão seguindo a Jesus, mas como ovelhas que não têm pastor. E agora esses discípulos oram e eles são a resposta, porque o Senhor envia de 2 em 2. Nós às vezes esperamos que virão gigantes de outros lugares para nos ajudar, mas o Senhor pede para eles orarem e eles são a resposta. O Senhor enviou pessoas simples do meio entre eles, levantou essas pessoas para ajudar no pastoreio. Jesus percebia graça, dons nas pessoas que estavam ao seu redor, mesmo as pessoas mais simples, e ele ajudava, cooperava para que as pessoas se levantassem e servissem, porque um dia ele ia partir. Ele não queria fazer tudo. Pelo contrário, ele treinou pessoas para a próxima geração, e essas pessoas deveriam seguir adiante, mesmo sem ele. E agora ele envia essas pessoas, esses de 2 a 2, esses discípulos, e ele fala uma coisa: não entre em terra de gentios, procure as ovelhas perdidas na casa de Israel. E vocês chegam nas casas e saúdam com a paz. Se a casa for digna, vai receber a paz. Procurem casas dignas e vocês ficam ali. O que Jesus está falando? Algumas coisas, mas entre elas, o curral das ovelhas seriam as casas. Casas dignas, casas que teriam lares ajustados, porque essas ovelhas precisavam ser apacentadas. Um apacentamento ao coração. E elas precisariam ser apacentadas ao redor da mesa, em tempo de qualidade de comunhão. Graças a Deus pelos nossos locais de comunhão, os lugares de comunhão, de oração, de pregação, da reunião da igreja. Mas isso não pode substituir a hospitalidade, a comunhão, o relacionamento, o comer junto, o companheirismo que o Senhor nos propõe pelas casas. Uma das viagens que estamos fazendo, eu propus uma família receber alguns irmãos,
Esses irmãos já caminham há mais de 30 anos e eles não sabiam como hospedar os irmãos. Estavam muito preocupados o que iriam fazer. Nunca hospedaram irmãos. Sempre frequentaram grandes reuniões, mas esse espírito de família, de comunhão, de relacionamento, esses irmãos passaram a morar tão longe. Às vezes temos lugares muito bons para viver, mas nada paga a comunhão, irmãos. Comunhão é um milagre da Trindade. Você lembra a primeira vez que Jesus falou, eu edificarei a minha igreja? Quando ele fala sobre a igreja, em que contexto que foi? Jesus perguntou aos discípulos o que diz os homens ser o filho do homem, não foi? E eles falaram, uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, sei lá, um dos profetas. Mas Jesus fez uma pergunta que ninguém podia responder. Ele havia falado no capítulo 11 que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, a menos se o Pai quiser revelar. Então ele perguntou algo aos discípulos que só o Pai pode revelar, porque os discípulos não sabiam profundamente quem era Jesus. Eles não poderiam responder a menos que o Pai revelasse. Então Jesus faz uma pergunta que o Pai pode revelar. E agora Pedro responde, mas você lembra do que Jesus falou? Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Você lembra disso? Jesus fez uma pergunta aos homens, provocando ao Pai, no bom sentido, uma resposta, porque os homens não tinham resposta profunda e celestial para dar. Então Jesus faz uma pergunta aos homens, mas na verdade é o diálogo da Trindade, porque essa pergunta foi ouvida pelo Pai, e o Pai socorre Pedro e os discípulos e responde, e o falar de Pedro é o eco da resposta do seu Pai. Então a resposta de Pedro, na verdade, é um diálogo entre o Pai e o Filho, através deles. Quando existe a comunhão do Pai com o Filho, passando através dos discípulos, aí existe a igreja. Então Jesus falou, eu também te digo, tu és Pedro, eu vou edificar minha igreja sobre esta rocha. Que rocha? A rocha é a revelação de Cristo, mas não apenas isso, é mais do que isso. Claro que ele é a rocha, mas em que contexto essa rocha foi revelada? Essa rocha foi revelada na comunhão do Pai com o Filho, não como eles tinham no céu na eternidade, mas é a comunhão do Pai com o Filho através dos homens que ele escolheu. Me entende, irmãos? O Pai continua dialogando com o Filho, mas através do Espírito e do coração dos homens. Quando ele ressuscita o nosso Senhor, ele fala no livro de Hebreus, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eis aqui a mim e os filhos que me deste. O Senhor quer cantar louvores a partir de nós, entre nós, mas Ele também quer continuar a sua intercessão através de nós. Ele quer continuar o seu diálogo com o Pai através de nós. E aí está a igreja. A igreja não é algo na terra e Deus nos céus. A igreja é de fato a extensão da comunhão do Pai com o Filho pelo Espírito Santo através dos homens, redimidos pelo sangue do Cordeiro. O corpo de Cristo, do qual Cristo faz parte, ele não está simplesmente lá no céu. Às vezes pensamos que a igreja é uma coisa e Cristo é outra. Não, Cristo é a igreja. A igreja formada por Cristo através dos homens que ele habita e são membros do seu corpo. Isso é a igreja, irmão, cheia da presença de Deus, cheia da paternidade de Deus, cheia do amor do Pai. E esse amor que o Pai tem com seu Filho, Ele quer que venhamos experimentar esse amor e assim possamos nos amar uns aos outros, assim como o Pai ama o Filho e ama a nós também. Então João, quando está voltando aqui, quando ele se revela mesmo no livro do Apocalipse, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Se não aprendermos a viver como família hoje, quando vier uma grande tribulação, se vier, será que amaremos os nossos irmãos? Ou será salve-se quem puder?
No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de Jesus. Mas olhe isso como ele se revela, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Então João se acha na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, mas é aquele irmão. Parece que quanto mais os anos foram passando, mais João aprendeu a ser um irmão entre os irmãos. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude a reaprendermos ser irmãos, porque a vida da igreja ela é muito mais simples do que nós imaginamos. Lá em casa éramos 7 filhos, 7 irmãos. E às vezes quando a mãe botava o café, a gente brigava por causa de pão. Um tomava o pão do outro, um pegava a camisa do outro, tinha um quebra-pau às vezes. A gente era jovem, né? E isso era normal, mas depois dormíamos no mesmo teto, porque tínhamos o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma mesa, mas nós tínhamos os nossos pegas uns com os outros. E família às vezes tem essas coisas, né? E às vezes quando os irmãos se encontram, os irmãos depois de velho, a gente conta com bastante alegria, né? Quantas coisas nós vivemos quando a gente era criança. E ainda tem coisa que confessamos ainda hoje. Lembra aquilo que quebrou, que você... Então, depois de 30 anos eu vou falar para você, fui eu que quebrei. Foi você, seu infeliz, fui eu. Mas dá vontade de matar, mas passou. Mas quantas coisas, irmãos, nós vivemos maravilhosamente quando éramos irmãos e nos perdoávamos, mesmo sem conhecer o Evangelho, né? E a primeira vez que Jesus falou sobre a igreja, ele disse, a segunda vez, quando Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E você lembra qual foi a resposta do Senhor? Porque Pedro falou, até 7 vezes num dia? Ele falou, não, Pedro, não 7. Talvez 7 é o limite aí dos judeus, mas 70 vezes 7. Puxa vida. O Senhor está mostrando que se formos viver a igreja como Ele propôs, nós teremos bastante comunhão, relacionamento, viveremos juntos. Aqui todo mundo é santinho, né? Olha que gracinha. As irmãs bonitinhas, os irmãos bonitinhos, sentadinhos, tá maravilha isso aqui. Mas não foi disso que Jesus falou. Isso aqui faz parte. Mas Ele está falando da igreja como estilo de vida, como família. Lembra quando às vezes nós mordemos a língua? Não é porque os dentes odeiam a língua, é porque estão muito perto e sem se dar conta, se morde. Nós, às vezes, precisamos atentar para isso, que quanto mais perto nós andarmos uns dos outros, é um caminho de transformação. Assim como o ferro, ele amola o outro ferro, ele se purifica, assim são os companheiros quando nós andamos juntos, assim são os irmãos. Parece que tem 2 maneiras carinhosa e até certa, entre aspas, engraçada que Deus tem de transformar-nos à imagem de Cristo. Parece que Ele armou 2 armadilhas bonitas para nós, casamento e igreja. Todo mundo casa para ser feliz e todo mundo quer encontrar um ambiente de igreja saudável, melhor, mais espiritual, que ele se sinta bem para caminhar. E aos poucos nós vamos descobrindo, né, que casamento ele é um ambiente de transformação. É muito comum encontrar irmãos que falam, meu Deus, será que eu casei com a mulher certa? Ou a mulher, meu Deus, será que era esse mesmo varão que o Senhor preparou para mim? Não é possível. Ele não acha nem a carteira dele, a chave, nada. Tudo. Era um príncipe que tem hora que vira um dinossauro, um dragão. Mas o Senhor mostra para nós que casamos com pessoas diferentes de nós para nos complementar. Porque o casamento não é primeiramente para a felicidade humana, mas é para a transformação e glória de Deus. E a igreja também. Então, irmãos, a igreja não é um lugar muito certinho, para a gente viver uma vida muito certinha, tentar simular uma espiritualidade e evitar problemas. Não, a igreja é um lugar onde nós aprenderemos a conhecer a Cristo no meio das crises.
Por isso que Paulo falou em Coríntios 11, vocês não sabem que haverão de julgar os anjos e os homens? Muito menos as coisas pertencentes a essa vida. Agora, se vocês têm demandas com os outros e não resolvem, tem que colocar em tribunal humano, como é que vocês vão resolver as coisas? Como é que vocês vão poder julgar os anjos e os homens? Ou seja, não vai poder ser aprovado no reino e julgar os anjos e os homens. Deus permite as crises, muitas vezes no casamento e na família e também na igreja, para sermos aprovados conhecendo Cristo. Não é para fugir das crises, não é para deixar os irmãos, não é para escolher irmãos, e não é também para dissolver casamento e tentar encontrar alguém melhor. Irmãos, é um caminho de transformação. Esse é o coração de João, mostrando a igreja como família, um lugar de transformação. E o instrumento maior da transformação era o amor. É o amor. Verdade e amor devem andar juntos, segundo o apóstolo João. Vamos voltar aqui à terceira carta de João. O presbítero, o ancião, ao amado Gaio, lembra-se, ele está escrevendo a uma pessoa, então João está preocupado com uma pessoa. Uma pessoa. A quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. João soube que Gaio estava com problema de saúde, porque João se importou com seu amigo. E ele faz voto pela prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É claro que esse termo prosperidade é muito usado hoje pela teologia da prosperidade. Está dizendo, até João fez voto pela prosperidade de Gaio, então nós devemos fazer voto, desejar a prosperidade dos irmãos. Mas não é bem isso que João está falando, porque João está dizendo, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, João foi alguém que tinha a alma amadurecida pelo processo da salvação da alma. Gaio pode ser próspero. João pode desejar que Gaio seja ainda muito próspero, e segundo alguns historiadores, Gaio era uma pessoa muito próspera. Mas justamente por isso, porque ele tinha uma alma próspera, ou seja, era alguém que estava sendo amadurecido e transformado pelo Senhor, João desejou que ele fosse próspero, porque ele ficou sobremodo, verso 3, alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Você se lembra que Jesus falava aos fariseus e escribas, em verdade vos digo, mesmo num contexto com os discípulos, porque os fariseus e os escribas, especialmente os escribas, conheciam a palavra, no sentido da letra, eles conheciam a verdade, mas eles conheciam a verdade não em verdade. Jesus falava em verdade, ou seja, Jesus não conhecia apenas a palavra transmitida e escrita, mas ele conhecia o conteúdo da palavra, o espírito da palavra. É possível conhecer a palavra e não conhecer o conteúdo da palavra. Como disse o irmão Watmani, que doutrinas são as roupagens de verdades e conteúdos celestiais. Se a gente conhecer apenas a casca e não o espírito e o conteúdo, não conhecemos a verdade. Nós conhecemos apenas a doutrina em relação a ela, mas não o seu conteúdo pleno. Para João, verdade é realidade espiritual. Ele não está descartando o quesito da doutrina, mas ele está mostrando que o propósito da doutrina é nos levar ao conteúdo, e o conteúdo é o próprio Filho de Deus. Então, quando João está falando de Gaio, fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não apenas conhecer, mas andar, mas viver. E o que os irmãos testemunharam acerca de Gaio, não foi o que Gaio ensinou, mas foi o que Gaio estava vivendo. O que pesa na vida cristã não é o quanto lemos, ouvimos, participamos de conferências, sabemos. Não.
Graças a Deus por tudo isso, mas o tamanho da nossa espiritualidade é o tamanho da nossa vida espiritual pela obra da verdade em nós. Aqui Gaio está revelando, na verdade João está falando do aspecto da salvação da alma, porque além de sermos salvos, o Senhor espera que venhamos desenvolver a nossa salvação, e a salvação da alma é algo muito sério. Gaio tinha a sua alma próspera, cheia, encharcada do amor, da realidade em Cristo Jesus. Como precisamos ser amadurecidos, irmãos? Porque se formos prósperos, mas não termos a alma salva ou amadurecida, a nossa prosperidade nos separa da piedade, da misericórdia e do amor de Deus. Foi Lutero quem disse que a última coisa a se converter de um homem é o seu bolso, e que o teste da verdadeira maturidade, nada mais vai testar a nossa maturidade do que a maneira que nós lidamos com o dinheiro e com a nossa relação com as pessoas. Não é o quanto nós falamos. A maneira que nós lidamos com isso prova o quanto o Senhor realmente é o nosso Senhor. Gaio era alguém que viveu completamente para o Senhor, então ele recebia, hospedava os irmãos. E o verso 4 diz: eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Você está vendo? Essa carta fala de hospitalidade. Hebreus 13 fala para a gente não esquecer da hospitalidade, mas praticar a hospitalidade. Alguns, sem saberem, hospedaram anjos. E você se lembra de Abraão no capítulo 18 de Gênesis? Quando Abraão está descansando, aparece o Senhor com seus anjos. Abraão vai até eles, fala para eles não ir embora, vai preparar pão e vai servir a eles. Mas Abraão foi muito mais do que servir pão e água e algumas coisas. Ele mandou preparar um animal, o melhor que tinha. Ele deu o melhor que ele tinha. Eles comeram e Abraão não foi embora. Abraão ficou com o Senhor e os anjos. Quantos diálogos tiveram ali? Foi nessa relação de hospitalidade que Deus liberou a promessa para Abraão, que viria cerca de 1 ano depois e Sara estaria grávida. Sara riu. O Senhor viu que Sara riu. E o Senhor falou que ela riu. Ela falou: não, eu não ri. Porque ela disse: como daremos filho se eu e meu Senhor já perdemos o costume, o prazer? E ali o Senhor dá a palavra de profecia para Abraão. Depois aqueles 2 anjos estão indo sentido Sodoma e Gomorra. Abraão vai acompanhando. O Senhor não deixa ele ir embora. E você tem todo o capítulo 18 de Gênesis, o diálogo do Senhor com Abraão, porque ele está hospedando o Senhor. E aí o Senhor finalmente revela o seu segredo sobre Sodoma e Gomorra, e Abraão passa a interceder, porque o seu sobrinho Ló estava lá. Mas você percebe esse espírito de hospitalidade? Lembra-se como aquela viúva hospedou Eliseu, e o milagre que Eliseu fez, trazendo o seu filho de volta à vida. A hospitalidade tem um poder de atrair a presença de Deus. Quantos milagres experimentamos na hospitalidade? Nós achamos que quando hospedamos, o privilegiado é aquele que está sendo hospedado. De fato ele é, mas os maiores privilegiados são aqueles que hospedam. Você está trazendo anjos para sua casa. Você está trazendo servos de Deus para sua casa. A presença de Deus para sua casa. Oh, irmãos, e quanto nossos filhos, nossas esposas, marido, como nós precisamos disso. Quanta cura existe na bênção da hospitalidade, desse amor entre irmãos. Certa feita houve uma perseguição na Europa, 1700 e pouco, e os moravianos, que eram os irmãos da Morávia, foram perseguidos, milhares, centenas de famílias estavam sendo massacradas, e havia um conde muito rico, muito próspero. Ele abriu a sua propriedade,
os irmãos entraram na terra dele e ele passou a hospedar uma grande quantidade de irmãos. Ele era muito rico e ele usou a sua riqueza para suprir essas pessoas. Mas mais do que isso, ali começou um turno de oração, um tempo de oração. Eles oravam 24 horas. E houve um avivamento, depois de 2 anos, um avivamento rompeu na Morávia. Zinzendorf foi profundamente atingido. Dali surgiram muitos missionários que foram enviados para o mundo inteiro. Esse avivamento e esse encargo de oração sem parar durou cerca de 100 anos. Começou porque o Zinzendorf abriu sua propriedade, que era muito grande, para hospedar aqueles menos favorecidos. Muito interessante que quando eles foram perseguidos, havia uma escola de pensamentos diferentes. Irmãos seguiam já a linha de Calvino, outros de Lutero, e haviam, digamos, denominações diferentes. Mas na hora da perseguição, tudo isso caiu por terra. O Senhor fez como a gente faz aquela vitamina no liquidificador. A banana tem a sua casca, a laranja tem sua casca, a maçã. Mas quando a gente pega essas frutas, tira a casca, corta, joga no liquidificador e aperta o botão, todos somos um. Perdemos aquela identidade exclusivista e agora é uma só massa e um só pão. Assim aconteceu com esses irmãos. Eles pararam de divergir por opinião e centraram no essencial, passaram a orar. E Deus promoveu um grande avivamento. Irmãos, foi tão grande esse avivamento, que existia um lugar que havia um senhor que tinha muitos escravos e não aceitava que o evangelho fosse pregado nesse lugar. 2 irmãos moravianos que eram negros, eles se venderam como escravos. Jovens, sabiam que nunca mais voltariam, mas eles foram porque eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios do amor do Senhor. Eles se venderam como escravos e foram para esse lugar pregar o evangelho. Quando os missionários iam e voltavam, o Zinzendorf, que era alguém da nobreza e muito próspero, engraxava o sapato dos irmãos. Você pode imaginar isso? Isso é hospitalidade. Isso é amor. Quando houve uma desavença entre os irmãos unidos, século XX, Darby era um gigante, um mestre da palavra, e outros irmãos, mas eles se separaram por vários motivos, mas o maior motivo é que faltou amor e eles dividiram por questão de interpretação bíblica. E as interpretações foram maiores do que o amor uns pelos outros. Isso é muito grave, isso é muito sério. Às vezes pessoas acham que estão se separando por amor à verdade. Não é a verdade. Porque a verdade está encharcada de amor e ela anda junto com o amor. Eles se separaram por escolas de interpretação divergentes. E pior, não eram assuntos centrais. Existia um irmão nessa época chamado Robert Chapman. E Chapman era um irmão cheio de amor. Ele foi reconhecido naquele período como o apóstolo do amor. Quando o correio recebia uma carta de irmão de fora, vinha escrito ao apóstolo do amor ou ao irmão do amor, não tinha endereço. O correio entregava na casa dele, porque todos sabiam que esse irmão amava todos os irmãos. Não fazia exceção. E ele não se decidiu nem por um grupo, nem pelo outro. Ele incluiu todos que são de Cristo. Ele e Anthony Groves, que era um pioneiro entre eles. Anthony Groves chegou a dizer a Darby e aos demais irmãos unidos: eu temo que sejamos mais conhecidos pelas coisas que nós discordamos dos demais irmãos do que por sermos parecidos com aquelas coisas que cremos em Cristo Jesus. Às vezes somos mais parecidos pelas coisas que nós discordamos, nos separamos pelas coisas que nos discordamos, do que sermos parecidos com Cristo e com aquelas coisas que são fundamentais. Graças a Deus por aquele lema da história da igreja: nas coisas fundamentais, unidade. Nas não fundamentais, flexibilidade, não force. Sobretudo, haja amor entre os irmãos. Que o Senhor ganhe o nosso coração. E João está falando disso, que Gaio andava na verdade, ele procedia fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isso faz mesmo quando são estrangeiros.
Muitas das vezes, irmãos, o que passou a acontecer nesse período é que o Senhor começou a levar vários irmãos para falar a palavra e visitavam as igrejas. Só que esses irmãos não eram discípulos de João. E Paulo já havia morrido. E agora, recebe ou não recebe? A segunda epístola, João fala daqueles que aproveitam do amor para se aproveitar dos irmãos. E alguns eram falsos mestres e falsos profetas. Eles não deveriam hospedar aqueles que não trouxessem a doutrina de Cristo. O problema ali é os que vinham de fora e eram falsos. Mas João fala que temos que provar os espíritos, capítulo 4 de João, verso 1. Temos que provar os apóstolos. João ensinou isso, o Senhor elogiou a igreja em Éfeso, no Apocalipse. Nós temos que provar todas as coisas, julgar as profecias. E João fala da unção. Claro que porque começaram a surgir falsos profetas, eles também passaram a redigir cartas de recomendação. Paulo fala em Romanos 16, eu recomendo a nossa irmã Febe, que serve a igreja que está em Cencreia. E aqui mesmo, provavelmente, foi Demétrio que trouxe a carta de João, provavelmente. Mas não havia mais não havia como, ainda que eles não tinham um sistema de que vamos receber esse e não aquele. Nós precisamos conhecer o Senhor profundamente, irmãos, para discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. João estava indo, não haveria mais aquilo, falar, recebe esse e não aquele. Vamos precisar receber todos que são pelo Senhor, e não receber os que não são pelo Senhor. Você já comeu alguma comida que não está saudável ou está azeda? Alguém pode falar para você, o macarrão está fresquinho, pode comer. Mas esqueceu fora da geladeira, num calor, e quando você põe na boca, o macarrão azedou. A pessoa pode falar que está boa a comida, mas o seu organismo pelo paladar vai falar, não tem condição. E você vai ter que escolher se você vai respeitar as leis do seu organismo e não comer, e não agradar a pessoa, ou se você vai agradar a pessoa e vai comer algo que vai te gerar dano. Assim é a unção, assim é a vida de Cristo em nós. Gaio era um homem cheio da vida de Cristo, e ele recebeu os irmãos, porque ele provou, e ele testemunhou, que ainda que esses irmãos eram estrangeiros, esses servos do Senhor, foram servos enviados por Deus. Ou seja, na igreja deve haver aqueles anciãos, aqueles irmãos que procuram com responsabilidade conhecer o que é do Senhor, mas discernir pelo Espírito Santo. E o verso 6 diz, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Por modo digno de Deus. Irmãos, como é viver por modo digno de Deus? Deus é amor. Deus nos recebeu em Cristo. E Cristo nos acolheu por amor. E agora devemos nos acolher uns aos outros. Eles correriam o risco de não acolher aqueles que Deus enviou. E deveriam encaminhar esses irmãos, então, com a sua prosperidade. Gaio também supriu a necessidade desses irmãos. Por causa do nome, foi que saíram, não estavam defendendo uma bandeira, uma escola. Nada recebendo dos gentios, eles dependiam do Senhor. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Olha a carta de João, irmãos. Tornarmos cooperadores da verdade. Eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Você percebe? Gaio tinha uma alma quebrantada, salva, um homem maduro, cheio de unção, amigo de João, que acolheu estrangeiros. Eram estrangeiros para eles, mas eles eram familiar àqueles que estavam no Espírito. Se nós formos cheios do Espírito Santo,
Quando encontrarmos pessoas que Deus colocou entre nós, ou enviou a nós, o próprio Espírito Santo dará testemunho de que não são estranhos a Deus. Às vezes nos relacionamos com pessoas em curto tempo, e parece que já nos conhecemos há anos e anos e anos. O que é isso, irmãos? Senão o testemunho do Espírito Santo de que Deus entregou, colocou essas pessoas na comunhão. Agora, ao contrário de Gaio, ele escreveu alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. É uma cartinha, menos de 300 palavras. Mas você está vendo o que João está falando? E essa carta o Espírito Santo fez que entrasse no cano do Novo Testamento e chegou até nós, para aprendermos lições preciosas. A primazia pertence única e exclusivamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Diótrefes queria ser o mais importante entre eles. Ele gostava do primeiro lugar, de ser aquele que controlasse as coisas. Provavelmente já era um ancião, mas ele queria ser mais do que um ancião. Ele queria ter o primeiro lugar. E porque ele queria ter o primeiro lugar, agora Diótrefes passa a impedir pessoas que foram enviadas pelo Espírito Santo. Porque certamente essas pessoas seriam um problema para Diótrefes. Quando nós servimos e lutamos apenas por Cristo, vamos querer junto de nós todos que são por Cristo. Vamos nos sentir vulneráveis se estivermos sozinhos. Vamos necessitar da complementação de mais irmãos com ministérios diferentes, dons diferentes. Mas Diótrefes não queria isso, porque Diótrefes seguiu uma carreira solo. E agora ele não dá acolhida aos irmãos que foram enviados, mas diz também no verso 10 que João se viu obrigado a querer ir até os irmãos, e quando João fosse lá, João ia mostrar não a pregação de Diótrefes, que talvez estivesse muito boa, mas João ia querer mostrar as obras que Diótrefes estava praticando. O assunto aqui não é a doutrina, o assunto aqui é a vida cristã normal. É a comunhão entre os irmãos, é o princípio que nós estamos vivendo. Porque ele está proferindo contra nós palavras maliciosas. Agora, Diótrefes, para proteger sua liderança, não apenas deixa de receber os irmãos, mas Diótrefes está proferindo palavras mentirosas, maliciosas contra o apóstolo João. Certa vez o Atmani falou que nada destrói mais a igreja, nem mesmo a tribulação. Eles viveram muita perseguição na China. O que mais destrói a igreja são essas coisinhas, essas falácias, esses boatos, esses contos, como nós às vezes abrimos a nossa boca e falamos de irmãos e irmãs de maneira tão fáceis. Você ouviu o que aconteceu lá? Você não sabe? E a gente tem a tendência às vezes de pegar uma coisa que nem sequer é verdadeira e passar adiante. Irmãos, são poucos os obreiros. Quem falou isso foi Jesus. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Os poucos que tem, Satanás quer destruir. E uma das formas de destruir um obreiro é destruir a sua integridade, a sua reputação. Não a sua integridade, a sua reputação. Diótrefes estava falando coisas perversas, maliciosas contra João, e essas coisas não eram verdadeiras.
É interessante que o nome Diótrefes significa alimentado por deuses. Ele teve a oportunidade de ser alimentado por Deus, para ser semelhante ao Filho de Deus, mas ele passou a ser alimentado por deuses, porque quem busca a primazia são os anjos caídos, aqueles que querem realmente o lugar do Senhor. E diz a Escritura que Diótrefes ambicionou a primazia. Às vezes há espíritos malignos tentando dividir a Assembleia e colocando uns contra os outros. Graças a Deus que no Novo Testamento o governo é plural. Para não acontecer isso aqui, haver um abuso de autoridade, precisamos nos sujeitar, todos nós, sem exceção, uns aos outros. Por isso, se eu for aí, far-lhe lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Você está vendo? Como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, ainda que Diótrefes não recebeu, Gaio recebeu. Gaio amou os irmãos. Pratica o que é bom, imita o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Todos dão testemunho de Demétrio. E até a própria verdade. Às vezes nós testemunhamos da verdade, falamos da verdade. Mas Demétrio atingiu um nível que a verdade falava por ele. Que a verdade testemunhava de Demétrio. No começo nós achamos que podemos usar a palavra, pregar a palavra, manusear a palavra. Mas chega uma hora que o Senhor tem que mostrar que é a palavra que tem que nos usar. Ela que tem que nos encabeçar, nos dividir. Ser homem da palavra não é simplesmente falar a palavra, mas é ser alguém usado pela própria palavra. Encabeçado pela palavra, encharcado pela palavra. Às vezes falamos da palavra e às vezes a palavra fala por nós e de nós. E aqui está dizendo que a própria verdade dava testemunho no coração dos discípulos, no coração dos irmãos, que Demétrio era um servo de Deus e que as coisas que Demétrio estava falando era verdadeira. Não era simplesmente porque os irmãos concordavam doutrinariamente com aquilo que eles conheciam, mas é porque eles tinham um testemunho da unção no interior, dentro do coração e do espírito dos irmãos. Como disse aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava a palavra no caminho? A verdade dava testemunho no espírito dos irmãos, também acerca de Demétrio, e confirmava ele. E nós também damos testemunho, então você tem o testemunho dos obreiros, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Oh, que testemunho completo! Os santos davam testemunho, a verdade dava testemunho, os obreiros davam testemunho. Muitas coisas eu tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Os amigos te saúdam nome por nome. Terminando aqui, irmãos, os amigos te saúdam. O Senhor falou aos seus discípulos: não vou chamar mais vocês de servos, vou chamar vocês de amigos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas os amigos sabem. O Senhor espera que a nossa comunhão aumente a tal ponto que nos tornemos amigos de fato uns dos outros, companheiros profundos, que possamos repartir as nossas dores, a nossa própria vida uns com os outros. João não está repartindo apenas a palavra, João está repartindo a sua própria vida e o seu coração. Irmãos, quando eu estive aqui, o sentimento que o Senhor colocou no meu coração foi falar desse legado de João na primeira carta e no Evangelho.
E eu só estou compartilhando isso aqui, porque depois de um tempo de oração eu penso que o Senhor colocou no meu coração continuar tocando nessas coisas. É uma carta que está na Bíblia e é uma carta para todos nós. Que o Senhor nos ajude, e como o Senhor falou e está no livro de João, que Ele nos dê um novo mandamento. E esse novo mandamento é que devemos nos amar uns aos outros, como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Ele morreu por nós. Nós devemos dar a nossa vida também pelos nossos irmãos. Se tivermos amor uns pelos outros, todo mundo saberão que somos discípulos do Senhor. Essa é a marca que o Senhor espera que possamos crescer nesses dias, e que essa comunhão, essa vida de serviço e comunhão uns com os outros, ela também possa ser estendida a todos os filhos de Deus. Possamos ter um coração de incluir todos os filhos de Deus, não apenas os irmãos que conhecemos, mas todos aqueles que o Senhor salvou. Não conseguiremos ter um amor e uma comunhão íntima com todos os irmãos, nem mesmo talvez conseguiremos andar com todos os irmãos, mas nós não devemos ter um coração separado por uns e não a outros. Nós devemos incluir todos que são pelo Senhor. Hoje a igreja está enriquecida de palavra, graças a Deus por isso. Mas nós encontramos em todos os lugares o povo de Deus dividido em muitos grupos, em todos os lugares. Que o Senhor possa ter misericórdia de todo o seu povo e restaurar esse caminho de unidade através da cruz e através do amor de uns para com os outros. Claro que Ele quer um testemunho em cada lugar, mas é disso mesmo que nós estamos falando. Vamos orar. Senhor, nós curvamos nossa cabeça nessa manhã e oramos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para que o amor com que o Senhor nos amou também seja o amor que possamos amar uns aos outros, que haja esse testemunho do Senhor de hospitalidade, de cuidado mútuo, e que a obra do Senhor nesse lugar e nessa cidade avance, ao ponto de muitos outros mais irmãos também serem atraídos pelo amor do Senhor para darem testemunho da unidade do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, irmão.